Número 100. Diz o texto aqui: aclamai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria. Vinde a sua presença com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho de seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e em seus atos com hinos de adoração. Exaltai-o, bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom, e seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. É com este coração, irmãos, que nós precisamos sair da nossa casa e vir para o nosso local de culto. Uma alegria expressiva, né? O júbilo nada mais é do que uma alegria expressiva, e que se mostra através da própria atitude corporal, com palmas, com júbilo, com cântico, com cantos. É dessa maneira que nós precisamos sair da nossa casa e vir para adorar a Deus, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Amém? Então esse é o meu convite para vocês hoje, para entrarem na presença de Deus com alegria. Aqui nesse instante, na presença de Deus, toda preocupação, toda ansiedade, todo medo precisam cair por terra em nome de Jesus, que é lugar de adorá-lo, e nada pode substituir ou tirar a nossa atenção dele, que Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele está acima de todas as nossas preocupações, porque Ele é Deus, porque Ele é santo, porque Ele é todo-poderoso. Então é Ele que deve preencher a nossa vida, o nosso coração, e não as demais coisas. Amém? Vamos colocar em oração nesse instante. Pai de amor, graça, perdão, misericórdia, nós te adoramos, e é bom estarmos juntos nessa noite, Pai, reunidos, comunidade, como igreja, como eclésia, ou seja, uma assembleia que está reunida para um propósito. O propósito dessa noite não é outro senão adorá-lo, não é outro senão, ó Pai, entrarmos na tua presença com júbilo, com festa, com alegria, com expressão de louvor, através do nosso próprio corpo, de toda a nossa alma. Assim então nos derramamos na tua presença, nós te adoramos, Pai. É bom estarmos aqui essa noite, é bom adorarmos o teu santo e bendito nome. Senhor querido, nós te louvamos por mais uma semana que se inicia. Ó Deus, e te louvamos pela semana que terminou, porque em todos os momentos, Pai, ó Deus, o Senhor se manifestou com graça, com cuidado, com zelo, com bondade sobre nós. Em todos os momentos o Senhor tem nos fortalecido, independente das circunstâncias, situações, lutas, enfim, o Senhor é Deus. E nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pelo teu zelo para com seus filhos, Pai. E hoje nos reunimos aqui, e todos certamente têm lá suas lutas, suas preocupações. Nós nos reunimos aqui nas mesmas condições, porém nada disso deve prevalecer neste momento, Pai. O nosso coração, a nossa mente, ó Deus, o nosso louvor precisa ser vertical, precisa chegar aos céus, precisa chegar diante da tua presença, do santo lugar. Pai, portanto, desfaz, ó Deus, tudo aquilo que não é seu da nossa vida. Desfaz todo medo, toda preocupação, toda tristeza, toda ansiedade, em nome de Jesus Cristo, Pai. Este é o momento de adorarmos ao Senhor. O Senhor nos chama para então, assim o fazemos com muita alegria. E assim nós queremos fazer nessa noite, Senhor, porque Tu és santo, porque o Senhor nos comprou na cruz do Calvário. Sobre nós o Senhor derramou salvação, sobre nós, ó Pai, o Senhor derramou a justificação, a eternidade e a glorificação do corpo, a esperança da glória. Obrigado, Jesus, bendito seja o Teu nome. Tu és bem-vindo em nosso meio, Pai.
nós te louvamos nessa noite, nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diante da tua presença, Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo e somente Jesus Cristo é o Senhor. Assim nós cremos e portanto te adoramos e celebramos o teu nome. Aplauda Jesus Cristo, ele vive para sempre. Aleluia.
estrofe. Clama-me, diz o Senhor, mas que depressa suarei, os meus lábios eu tenho. Ele responde, ele responde, ele faz. Corra para a oração. Nesse instante eu convido você, querida irmã, querido irmão, saia do seu lugar, comece a orar aí. Os homens, orem juntos, as mulheres, orem juntos, os jovens, orem juntos, orem uns pelos outros. Vamos correr para a oração. O Senhor está neste lugar, disposto a tocar, a fazer, a responder com o poder que há nele. Entregue seu coração nessa noite. Oramos uns pelos outros. Oh, aleluia. Orando a ti. Entronizado seja o teu nome, Senhor Jesus. Digno é o Cordeiro. Vamos declarar essa canção do Apocalipse. Amém.
graça de Deus na cruz do Calvário, seu Filho Jesus Cristo nos envolveu, e portanto já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para isso Jesus Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Bendito seja o teu nome, santo, santo, santo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Te adoramos, bendizemos o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por não nos deixar só, mas enviou sobre a tua igreja a pessoa do Espírito Santo na Trindade. Levantou a igreja em poder, e o Espírito Santo tem moldado o nosso caráter com o fruto do Espírito. O Espírito Santo de Deus derramou sobre nós os dons ministeriais, os dons espirituais, nos encheu de carisma, de graça, de presentes, de adornos, os dons poderosos do Espírito Santo. Obrigado, Jesus, obrigado, muito obrigado, Senhor Jesus. Caminhamos, Pai, nessa terra com essa certeza de que somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Oh, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos reunirmos aqui nessa noite em adoração ao teu santo nome. Continua operando em cada coração, meu Pai, nesse instante. Senhor, fortalecendo a fé na vida de meus irmãos, em minha vida, nesses dias tão contrários e difíceis, como nós precisamos do Senhor, Pai. Mas quando olhamos as Escrituras, nós podemos orar para que o Senhor nos fortaleça. Aleluia. O livro de Apocalipse diz que na mais ferrenha e dura perseguição contra os santos, a igreja prevalece, a igreja é triunfante, a igreja é vitoriosa, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Bendito seja o teu nome, Senhor. E tudo é obra do Senhor, obra das tuas mãos, do teu amor. Nós te louvamos, Pai. E nesse instante também queremos, ó Deus, te oferecer louvor e adoração, os nossos dízimos e ofertas, gratos por tudo que tens feito em nossa vida. O Senhor tem nos cercado e nos abençoado com tudo o que nos é necessário para a vida. Obrigado, Jesus. O Senhor tem nos cercado e providenciado, como o apóstolo Paulo diz, o que comer e o que vestir, e com o que nos cumprir. Então estamos satisfeitos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Tem cuidado da nossa família, tem providenciado todos os recursos necessários. Obrigado, Senhor, como tu és bom. Quando nós olhamos para esta igreja local, como o Senhor tem nos sustentado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Temos alegria em contribuir. Como diz o apóstolo Paulo, cada um contribua segundo o que propôs no coração. Temos alegria em propor a Ti uma oferta. E contribuímos não por tristeza ou por necessidade, mas com alegria, porque o Senhor é fiel. Obrigado por cuidar dessa comunidade local em todos os aspectos, porque o Senhor nos deu o privilégio também de sermos hoje uma igreja com um projeto de missões humanas, que tem alcançado, Senhor, pessoas, jovens aqui nessa cidade. Nós te louvamos. Obrigado, Senhor, não somente a isso, mas o Senhor também tem nos feito, através do projeto de missões, uma igreja cooperante com outros ministérios na formação de músicos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque temos servido a comunidade local
através da educação, do ensino, do reforço escolar, da assessoria jurídica, da atividade esportiva. Bendito seja o teu nome, Senhor. Como tu és fiel, e o Senhor tem cuidado de nós. Contribuímos com alegria nessa noite, gratos a Deus por tudo que tens feito. Muito obrigado pelo teu zelo, muito obrigado, Senhor, pelo zelo que tens por nós. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Bendito seja o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Recebe, portanto, os nossos dízimos e ofertas, e faça-nos, Pai, bons administradores daquilo que tens colocado em nossas mãos. Bons administradores, Pai, que temos em nossas mãos como recurso, vem do Senhor, vem do Senhor. E antes então de investirmos, possamos pensar se é a maneira bíblica correta de assim fazer, porque tu és Senhor daquilo que temos como recurso. E então, Senhor, por favor, anula toda ação do devorador contra a vida, contra a nossa mente, contra o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós confiamos a Ti, Senhor, tudo o que somos, o que fazemos e o que temos, para o louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, glória a Deus, amém, amém. Pode sentar, queridos. Enquanto você oferta, eu vou passar alguns recados importantes. Aí. Alguns recados importantes, irmãos. Vou começar pelo próximo domingo. Próximo domingo é o segundo domingo do mês, e nós faremos então o nosso culto Conexão, tá? O Conexão desse mês vai acontecer domingo às 9 da manhã. A partir das 8 a gente já está aqui preparando o café da manhã para os irmãos. Então você pode trazer aí seu bolo, seu pão com presunto, com manteiga, o pão com pão recheado com o miolo, está maravilhoso. Pode trazer seu suco, seu iogurte, sua água com gás, ó, seu tomate do Marco. Você pode trazer aí e vamos fazer junta tudo aqui para a gente tomar um café da manhã gostoso. Lembrando que também é o segundo domingo do mês de setembro. Então nós vamos levantar a nossa oferta missionária para missões internacionais. Nós temos ali um mural só de missões, e ali estão indicados os nossos missionários. Quando falo nossos, são os missionários internacionais enviados pela Convenção Batista Nacional. Ali nós temos no mural todos os missionários transculturais ou internacionais indicados, e as nossas ofertas vão alcançar. É uma campanha do segundo semestre da Convenção Nacional do Brasil. Todo o Brasil está trabalhando para levantar as ofertas missionárias, para enviar aos missionários que estão atuando em outras culturas, países, tá? Então, proponha aí no seu coração desde já, essa semana e nós vamos levantar uma oferta especial. O primeiro semestre nós levantamos para missões nacionais, todos os projetos de missões nacionais que a Convenção tem no Brasil. Quando nós iniciamos o nosso trabalho, nós fomos alvos dessas ofertas que ajudaram e muito para que a gente se estabelecesse, né, em um aluguel, no primeiro local de culto, até o segundo local de culto nos ajudaram bastante. Fomos frutos de ofertas de outras igrejas da Convenção Batista Nacional, né? Então hoje Deus nos dá a condição de também investirmos, né, na vida dos missionários, em projetos missionários. São mais de 2.400 projetos missionários no Brasil, e fora dele isso se estende bastante também, tá?
Então proponha aí no seu coração, se prepare, segundo domingo do mês, semana que vem, café da manhã, conexão, ceia do Senhor e oferta para missões, tá? Pois eu vou colocar, reforçando esse comunicado no grupo da igreja. Outra coisa, irmãos, hoje nós temos aí na cantina, e eu já estou aqui me preparando, né, emocionalmente, que diz que tem um tipo de pão de mel diferenciado aí hoje, que vai uma pitada de café. Isso é bom demais. Café nas coisas é bom. Eu faço em casa lá, você põe o leite no liquidificador, põe bastante pé de gelo, aí, põe Nescau, e aquela pitada de Nescafé e bate tudo, fica uma delícia. Meu Deus, só que assim, tem que pegar leve, né? Senão infa. Mas vai ter aí hoje pão de mel para vender, pizza, né? Tinha mais alguma coisa. Morango com chocolate. E hoje está fechado a coisa. Meia-noite é cedo hoje, hein? Meu Deus do céu. Então, outra coisa, irmãos. Estão ainda acontecendo as inscrições para o acampamento. Corra e garanta a sua com a Silane ou com o Duque. Lembrando que o acampamento vai de 13 a 15 de outubro. Porém, no dia 12 de outubro, na mesma chácara do acampamento, a igreja está aí ofertando para nós aí um dia de festa, um dia de família. Então você pode ir lá com seu filho, neto, enfim, avó, avô, tio, tia, para a gente passar um dia gostoso lá. Leve seu kit churrasco, seu bolo, nós vamos passar o dia todo lá, junto, seu refrigerante, suco, a gente vai fazer um junta todo lá também para comer. No dia 12, vamos passar o dia em família, dia que vai ter muita atividade para você, papai, mamãe, junto com seu filho, tá? Então, não envie o seu filho, vai lá menino, não, participe com ele, vai ser um momento muito importante para cada um de nós, para os papais e para os filhos que aqui estão, tá? Estamos preparando. No dia 12 de outubro, nessa mesma data da festa da família, e faremos às 11 da manhã, nós teremos o batismo. Alguns jovens vão descer as águas, não é mesmo, Marcão? Deixar seus 15 minutos lá debaixo da água. Alguns jovens vão descer as águas do batismo, né? Então vai ser um momento de festa. O pastor André vai levar uma palavra lá, enquanto eu vou estar conversando também com os batizandos. Vai ser um dia de festa, prepare-se aí. E logo aí, em seguida, né, terminando o dia da família, os acampantes já vão ficar lá. Então os acampantes já vai no dia 12, com o manicu e fica para lá, tá? Que aí acabou o dia 12 à noite a gente já fica na chácara, né, Lívia? O que você acha? Vamos, contando o dia. Já fez até a mala, já. E vamos até o dia 15, que o Senhor nos dê força, né, pastor André? Muita força e ouvindo, né? Amém, irmãos? Dados os recados, vamos aí à palavra de Deus. Abra aí. As crianças, por favor, as crianças até os 10 anos, venham aqui à frente, por favor. Cadu não adianta falar não. Tem lugar para corintiano aqui também. Isso, vamos orar por eles. E eles vão aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse culto de adoração ao Teu nome. Oh Deus, nós te louvamos pela vida das nossas crianças. Eu quero aqui te agradecer pela vida dos pais responsáveis que têm, oh Deus, perseverado para que seus filhos, assim como Samuel, cresçam no templo, no lugar de culto. Aprenda do Senhor. Oh Deus, mais. Obrigado pela vida dos pais responsáveis, e que nessa noite Teu Espírito Santo possa falar poderosamente no coração de cada uma das nossas crianças, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, que eles possam reter esse ensino e ao mesmo tempo, oh Deus, transmitir esse ensino, que essa palavra possa frutificar na vida de cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Toma ali a vida da professora, do professor que lá estarão ministrando. E assim façam, Senhor, sensíveis à Tua voz, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Bora, galerinha, é isso aí. Irmãos, vamos dar continuidade hoje à exposição do livro de Neemias, tá? Nós paramos aí, se não me engano, por 2 semanas. E vamos retornar hoje
em Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6. Minha tradução é King James, tá? Neemias, capítulo 6. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas, e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal. Por essa razão enviei os mensageiros com essa explicação: estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me com vocês? Eles me enviaram esse convite 4 vezes, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sambalate enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. E nessa missiva estava escrito: comenta-se entre as nações, e Gesem é testemunha, que tu e os judeus planejais uma rebelião, por isso estás reconstruindo os muros. Dizem também que desejas tornar-te rei deles, e que, portanto, nomeaste profetas em Jerusalém, para proclamarem a teu respeito a seguinte mensagem: há um rei em Judá. Essas notícias inquietantes chegaram aos ouvidos do rei. Por isso, é bom que venha depressa e esclareçamos esse assunto. Então mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, nada corresponde à realidade. Tu, o teu próprio coração é que inventas, porquanto todos eles procuravam atemorizar-nos, ameaçando-nos. As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará mais trabalho algum. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Um dia fui à propriedade de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que havia decidido ficar trancado dentro de sua casa. Presta muita atenção nisso, irmãos. Cuidado. Trancado dentro de sua casa. Ao chegar, ele rogou-me: vamos nos reunir na casa de Deus. Semaías é um sacerdote. Vamos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, porquanto eles virão para assassinar-te. Sim, virão matar-te essa noite. Eu, todavia, lhe afirmei: deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-se no templo, tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. E assim, percebi que não era de Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciou essa profecia com malícia, para me prejudicar, pois havia aceitado o suborno de Tobias e Sambalate. Eles o seduziram e o subornaram, a fim de que me assustasse e intimidasse, para que eu agisse da maneira como planejava. Então caísse em pecado, e eles tivessem como me difamar e ridicularizar-me diante do povo. Então orei: lembra-te, ó meu Deus, das atitudes perversas que Tobias e Sambalate estão praticando, e também das más ações da profetisa Noádia e de todos os demais pregadores que tentaram desesperar-me. Eis, portanto,
que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elul, isso é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Além disso, naquela época, os nobres de Judá mantiveram intensa correspondência com Tobias, que procurava responder atenciosamente a todas as cartas que recebia, porquanto muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, considerando que era genro de Secanias, filho de Ara, filho de Joanã, havia esposado a filha de Mesulão, neto de Erequias. Até se atreviam a tecer elogios a ele na minha presença, e informavam a ele tudo quanto eu expressava. E Tobias seguiu escrevendo-me suas mensagens com o propósito de me assustar e fraquejar. Espírito Santo de Deus, nós pedimos, fala conosco nesse instante. Tudo aquilo que pretende nos distrair, seja a própria natureza pecaminosa ou o diabo, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, Pai. E que nesse instante, Espírito Santo, neste momento, nesse instante, o Senhor possa falar conosco, nos fortalecer, nos exortar e nos tornar percebidos de quem somos e onde de fato precisamos viver e ao que de fato precisamos prestar atenção enquanto caminhamos nessa terra. Fala, portanto, ao nosso coração pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos visto aí Neemias desde o capítulo 1. Eu tenho trabalhado Neemias na perspectiva de um coração em avivamento. Neemias é um homem que foi avivado pelo poder do Espírito Santo de Deus para fazer uma grande obra, como ele mesmo disse. E nós podemos aprender no capítulo 1, por exemplo, que um homem com coração em avivamento, ele está preocupado com a vida dos outros, sim. A vida dos outros importa para alguém que tem um coração avivado. A condição da alma do outro é de extrema importância a alguém que tem um coração em avivamento. Ele pergunta, ele quer saber como estão as pessoas lá fora. Nesse caso, como estão as pessoas em Jerusalém? Qual é o estado da alma delas? Porque estão retornando do cativeiro, porque a cidade está destruída, porque a miséria é o contexto real para o lugar onde estão voltando. Do que elas precisam? Será que elas têm? Será que ainda restou no coração de cada uma delas fé suficiente a ponto de agradar ao Senhor? Porque sem fé é impossível agradá-lo. Então o coração em avivamento, ele quer saber do estado da alma do próximo, e não do próximo apenas cristão, mas do próximo que é ímpio. Nós precisamos questionar a nossa própria vida, se em nós existe essa necessidade em relação ao outro, se existe em nós essa preocupação a ponto de perguntar, querer saber, mas num tom até de desespero, porque o cristão nessa terra, ele lida com a eternidade das pessoas, e lhes cabe como responsabilidade, porque Deus deu. Disse a Ezequiel, o profeta, para profetizar em Israel, no cativeiro, dizendo: olha, se você não pregar, o sangue dessas pessoas cairá sobre a sua vida. Deus disse a Israel. Nós lidamos com a eternidade de pessoas. Então o coração em avivamento, que está cheio do Espírito Santo, ele está pronto a testemunhar e a preocupar-se. Mas não somente isso. No capítulo 1 e no capítulo 2, nós aprendemos que um coração em avivamento, segundo o próprio Neemias, é alguém que, além de se preocupar e querer saber como está o outro, ele intercede pelo outro diante de Deus, a ponto de chorar pelas vidas, de chorar por almas, de chorar para que elas voltem aos caminhos do Senhor. Então, o coração em avivamento, ele vai investir tempo em orar, não apenas por si próprio, mas pelo estado da alma pela qual ele quer saber como está.
ele vai orar pelo vizinho, ele vai orar pelo amigo, pelo inimigo, ele vai orar pelo irmão Cristo que está desanimado, ele vai orar por aquele que não crê em Jesus Cristo, e ele vai se identificar com as misérias e o pecado de todos esses a quem ele cita em oração. Ele se coloca no lugar, ele é capaz de sentir as dores da vida pecaminosa do outro, uma vez que eu e você já passamos por isso, mas somos salvos pela graça. O outro precisa ser salvo e conhecer a graça de Deus, então ele intercede. O coração em avivamento quer saber o estado da alma, o coração em avivamento intercede, mas não somente isso. O coração em avivamento se dispõe, ele vai sozinho, se necessário for. Não somente ora, não somente quer saber o estado, mas ele diz: eu vou. E para isso, ele rompe com todas as possíveis barreiras em relação a si próprio. Tendo Neemias um cargo importante diante do rei, o copeiro do rei, sim, o que era envenenado antes para que o rei não fosse. Ou profissão, não, gente? Ah, não, essa não é para mim. Hein, Jana? Vai lá. Seu copeiro do... Não dá, né? Essa profissão não é para mim. Não sei quem se disporia a se apresentar nos palácios de Brasília e dizer: eu quero ser. Acho que não dá. O cara que vai ser o copeiro do homem aí, deixa quieto, né? Não precisa não. Pode dar bastante coisa. É hoje o sentimento, né, de justiça nos causa isso, né? Ou profissão, mas ele está disposto a abrir mão, e ele chega para o rei, porque há algo mais importante do que o que ele faz, de sua profissão, há algo mais importante do cargo que ele exerce, que é o estado da alma das pessoas do seu povo, da sua cidade, do seu município, da sua nação. Ele já se identificou com as dores, perguntou, procurou saber, ele já orou ao Senhor, e agora ele pede a Deus para que dê graça, para que o rei possa liberá-lo para essa missão. Quando nós agimos dentro da vontade de Deus, as portas se escancaram. Quando nós estamos buscando em Deus a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nós sejamos os porta-vozes para torná-lo conhecido às nações, os pregadores, as pregadoras do Evangelho. Quando nós trazemos essa essência no coração, que nada mais é do que um coração em avivamento, Deus abre as portas. Então usou o rei para não somente liberá-lo, mas o liberou como uma escolta de soldados, de homens intelectuais. O liberou com todos os recursos necessários, com os materiais necessários para toda a construção do muro. Escancarou as portas, porque quando agimos dentro da vontade de Deus, o Senhor escancara as bênçãos sobre nós. Quando a intenção é legítima, quando a intenção é coerentemente bíblica, Deus escancara as portas de bênçãos. E não somente isso, quando a intenção é que todos participem da bênção que Deus derramou sobre mim. Então Neemias leva todos os recursos e se apresenta ao povo. No capítulo 2, ele chega lá na cidade, ele observa como está realmente a situação. Calado. E depois de ter passeado por toda a cidade, ele se encontra com a população e diz: olha o estado que nós estamos. Ele não se vê diferente dos demais. Não é o estado que vocês estão, mas olha o estado em que nós estamos: humilhados, destruídos. Então ele diz: vamos reconstruir. Talvez as pessoas não entenderam no momento que ele está falando, reconstruir. Sim, vou contar como aconteceu, como Deus fez. Então, quando ele apresenta a maneira como Deus fez, o coração do povo se animou.
O coração em avivamento ora, o coração em avivamento procura saber, o coração em avivamento participa. Faz, põe a mão na massa. E Deus dá graça. Esse é Neemias, um homem com o coração em avivamento. Agora, quando nós começamos a leitura do capítulo 6, olha, chama-nos a atenção, irmãos. Volte no capítulo 6. Tendo ouvido Sanbalat e Tobias, vocês lembram desses personagens, desses homens perturbados, usados pelo inimigo? Olha o que acontece. Quando Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe, o restante dos nossos inimigos, souberam que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais brecha alguma. De cara nós já vemos aqui que o coração em avivamento, ele é perseverante. Ele é perseverante na palavra de Deus. E Deus o enviou ali para restaurar as muralhas e fechar as brechas. Lá estava aquele homem cumprindo toda a vontade de Deus, como Deus havia determinado. O coração em avivamento ele está integralmente sujeito e obediente à palavra de Deus. Ele não se afasta da responsabilidade que a palavra de Deus nos concede, da transformação que Ele é capaz de fazer naquele que ousar crer em Deus, o Todo-Poderoso. Neemias persevera na direção de Deus e, portanto, ele sagra-se aqui vencedor aos olhos de Deus. Completou a obra para a qual Deus o preparou. Irmãos, vamos olhar agora para a nossa vida. Nós estamos preocupados em completar a obra para a qual Deus nos separou. Aliás, tem gente que nem sabe por que está vivendo. Fez deste momento cultual do Evangelho um lugar simpatizante, uma associação, quem sabe. Fez esse lugar um ponto de encontro, ou um movimento mecânico tradicional, porque é uma questão familiar de gerações ser evangélico, mas nada disso diz que o seu coração está fervoroso pelo Espírito Santo. Nada disso indica a sua própria salvação. Agora, se Jesus é Senhor da minha vida, eu preciso olhar para mim e ver se estou perseverando naquilo que é da vontade dEle. Porque às vezes nós nos pegamos insistindo nas nossas vontades, no nosso querer, e continuamos nos frustrando. Deus não chama para isso. Como diz minha mãe, dá murro em ponta de faca. Não foi para isso. E nós temos um grande número de pessoas vivendo dentro da igreja, sem nem mesmo ser igreja. Um grande número de pessoas praticando os ritos cristãos e evangélicos, que nem mesmo se converteram ainda, e que não tem vontade alguma de se dispor a fazer o que Deus determinou para que ele faça. Não se projeta, não se apresenta nesse batalhão, exército chamado igreja, dizer: ó, estou aqui, aonde é que eu vou? Funcionário novo. Você que é funcionário novo, acabou o serviço, fica babando, não, vai buscar coisa para fazer, vai buscar coisa para aprender. Não fica lá, acabei a costa lá, fica assim, não. Tem que ser esperto, procurar se apresentar para o serviço. Esse é o cristão, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, persevera na vontade de Deus, até levar a cabo, até cumprir totalmente. Não foram as palavras de Paulo: combati um bom combate, eu terminei a carreira, o que eu tinha que fazer, eu fiz, o que Deus pediu para fazer, eu fiz. E ainda, sobretudo, guardei a fé. Neemias é perseverante. Tem que construir o muro? Vamos construir. Tem que fechar as brechas? Vamos fechar as brechas.
Aí quando o inimigo olha um crente que não vive mais para si, nem para agradar-se a si mesmo, quando o inimigo observa alguém que está vivendo nesse mundo e se apresenta nesse exército em obediência à voz do general Cristo Jesus, quando o inimigo vê alguém disposto a fazer aquilo que Deus estabeleceu para que ele faça, o inimigo fica furioso. Note, irmãos, que por um momento eles se calaram, se levantaram e jogaram algumas setas no capítulo 4 contra Neemias. Neemias rebateu com oração. Aliás, capítulo 1, Neemias ora. Capítulo 2, Neemias ora. Capítulo 3, Neemias ora. Capítulo 4, Neemias ora. Capítulo 5, Neemias ora. Nós cantamos aqui, né? Vou correndo e me entrego à oração. Esse é o nosso lugar. O inimigo joga alguns dardos inflamados contra Neemias. Neemias rebate com oração, no capítulo 4. Muito embora os ataques de fora de Sanballat e Tobias, agora no capítulo 5 tem os problemas internos da comunidade, de injustiça social. E Neemias vai tratar desse contexto. Já que o inimigo não conseguiu com uma investida de frente, o inimigo vai tentar trabalhar dentro da comunidade local, para tentar levantar alguns, para que o líder perca um pouco a estabilidade. Mas Neemias é um homem que ora, coração avivado e perseverante naquilo que Deus falou para ele fazer. Ele vai perseverar. É obstinado. É obstinado. O inimigo fica endemoniado. Fala, o capeta fica endemoniado quando ele vê um homem ou uma mulher que não arreda o pé da vontade de Deus. O diabo vai lá encher a paciência de Jesus no deserto. Ô bicho desgraçado, sem vergonha. E ele tenta de todas as maneiras. Mas lá ele encontra o Filho de Deus. E é derrotado pela palavra. Então, acende-se os questionamentos. Poxa, peraí, é esse aí. Não conseguimos no tete a tete, frente a frente. O que a gente vai fazer? Nós precisamos fazer esse homem desistir da missão. Ele está obstinado a chegar no Calvário. Ele veio para morrer, ele está obstinado para chegar na cruz. Como é que a gente faz? Vamos levantar os discípulos com uma intenção messiânica, redentiva, regional. Quem sabe a gente consegue enganar Jesus para ele ser um bom político, um revolucionário político, econômico, somente para esse povo aqui. Vamos tentar levantar então a religião contra ele. Ou quem sabe seduzi-lo para que seja também um grande fariseu notável, quem sabe como Gamaliel. Ou quem sabe os políticos da época vão ouvir sobre esse homem tão sábio, tão coerente, e chame-o para ter ali um ministério. Os ministérios hoje estão carregados. Haja ministério hoje em dia. Já chegou no 40 ou está no 38 aí? Quem sabe a gente dá um ministério para Jesus? E todas essas tentativas de Satanás frustraram-se, porque havia o Filho de Deus obstinado para a sua missão. Uma obsessão pela salvação do mundo. Mas então, o que nós vamos fazer no tempo certo? Nem vamos investir, nem face a face, nem seduzindo de repente para algumas coisas. Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar todo mundo contra ele. Então coloca os religiosos contra Jesus, coloca a população contra Jesus, coloca os políticos contra Jesus. Nem assim Jesus abriu mão da sua missão. A Bíblia diz que ao ser batizado veio sobre ele o Espírito Santo. Diz o texto em Atos capítulo 10, versículo 38: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo. Essa é a missão dele. Para isso Cristo se manifestou, 1 João 3,8, para desfazer as obras do diabo.
E aqui nós olhamos para o texto, há um Neemias perseverante, aquilo que Deus falou para ele fazer, ele vai fazer. Trame o que tramar. Tem que levantar o muro, vamos levantar. E não vai ficar uma brecha, eu vou fazer. Porque não sou eu o Senhor dessa obra, eu sou um servo. É Deus que está me enviando para fazer. Então não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Um homem perseverante, um coração em avivamento, é perseverante na palavra de Deus. Um coração em avivamento, ele é perseverante na edificação do seu povo. É para isso que Neemias está trabalhando. E a primeira edificação não é a construção do muro, mas é a renovação da esperança. A primeira edificação que Deus usa Neemias para fazer é a renovação da esperança no coração de um povo desistido, fracassado, humilhado, 70 anos de cativeiro. Você que tem 70 anos já viveu muito e muitas coisas, muitas experiências. Agora imagine viver 70 anos preso sob o domínio, no regime de escravo. Esse povo viveu assim. A primeira obra de Neemias foi trazer e renovar a esperança. Ele fez. E a partir de então, construir as muralhas, construir o muro. Ele está preocupado em ser bênção na vida do outro e servir de alguma maneira. E como é bom quando Deus nos usa, irmãos, para servirmos alguém. E então você começa a ver os frutos do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Quando em algumas áreas da vida daqueles irmãos ou irmãs já não tinha mais esperança, e você se apresenta no regimento, no batalhão, e diz: Senhor Jesus, pode me usar. Eu estou observando o irmão, a irmã ali, eu vou lá. Eu estou observando lá o ímpio caído, eu vou lá pegar para ele. Eu vou. Não tem como dar errado, porque está coerentemente ligado à vontade de Deus. Não tem como dar errado. É o tipo do plano que não dá errado. Neemias, coração perseverante na palavra de Deus, coração perseverante na edificação do seu povo. Quem nós somos, irmãos, em nossa comunidade local? Estamos de fato preocupados com a integridade espiritual dos nossos irmãos? Estamos preocupados com a integridade ministerial dos nossos irmãos? Estamos ou não? Porque se estamos, nós nos apresentamos no batalhão, no regimento, perseverantes para fazer o que Deus determinou, prontos para construir, para edificar o coração dos nossos irmãos e daquele que está se perdendo. Assim é Neemias. Assim é Neemias. Uma grande diferença aqui, irmãos. Neemias, ele não está trancado em sua casa, curtindo uma tradição familiar. Não. Há muito mais o que fazer. Neemias se apresenta dentro dos interesses do seu Deus. Isso que importa para ele. Ele não está trancado em sua casa como o sacerdote estava, neutro, indiferente, comprado pelo inimigo, sujeito à vontade do inimigo. Esse era o sacerdote Semaías, que se vendeu aos favores, às propostas do inimigo, para ser contra o povo de Deus, e não trabalhar em favor do povo de Deus, e não se envolver com a comunidade que ele deveria estar ali, prestando serviço. Ele está trancado em si mesmo, aceitou a proposta do inimigo, falou: não faça nada não, fica aí, ó, sabadão, domingão, deita aí, dorme, baba aí, põe chinelo Rider, bermuda e fica sem camisa, tomando Coca-Cola e ventilador ligado na testa. Tem nada melhor que isso daí, ó. Não preocupa não. Deixa lá cada um no seu quadrado, que se vire. Esse é Semaías, vendido à proposta do inimigo. Abraçou de todo o coração o dinheiro que lhe foi posto na frente, foi comprado pelas intenções e seduções do inimigo. Isso não cabe a nós, irmãos.
Neemias sai, se apresenta com a própria vida para servir a sua comunidade local. Veja a diferença, vem de longe, deixa um cargo importante, porque os interesses do reino são maiores do que a minha carreira e do que eu posso construir nessa terra. Irmão, você será a pessoa mais infeliz na face dessa terra. Você será a pessoa mais infeliz na sua vida quando você chegar no final dela e dizer assim: eu comprei uma casa, eu formei os meus filhos na carreira deles, eu conquistei uma empresa. Você será a pessoa mais infeliz se dentro de tudo isso você olhar e falar: eu nunca vivi a vontade de Deus, que Deus tinha para a minha vida. Você será a pessoa mais infeliz do mundo quando no fim de tudo a gente não puder falar como Paulo falou: combati um bom combate, terminei a carreira. Se você quiser saber essa carreira, irmãos, para falar que eu não estou falando bobagem, está lá em Atos capítulo 20, versículo 24. A vida só era útil para Paulo se ele fundamentasse essa carreira da pregação do Evangelho, do servir a sua igreja. Seremos as pessoas mais infelizes quando chegarmos no fim da vida e pudermos apenas falar: poxa, eu fui uma pessoa notória na sociedade, famosa, eu fui presidente, eu fui rei, grande coisa, eu fui um professor notável, parabéns, mas em momento algum eu vivi no centro da vontade de Deus. Isso é a coisa mais triste, irmão. Coisa mais triste. O inimigo nos compra e nos seduz por essas coisas, irmãos. Nós temos aqui um sacerdote essa manhã. Um sacerdote que se vendeu e foi seduzido. Como disseram há um tempo atrás: fica em casa. Não é? Esse tempo foi muito importante na vida da igreja. Foi um dos filtros do que está por vir. Pessoas que adoraram isso. E não conviveram, não edificaram, não serviram. É uma armadilha violenta, ao mesmo tempo um filtro, para saber quem de fato é, quem de fato não é. Mas Neemias não tem esse perfil. Neemias não tem esse perfil. Ele está preocupado com a edificação da sua comunidade. Ele se apresenta. Ele não é aqui o governador, e de fato foi colocado como governador interino por um tempo, até que se reconstruísse, precisava reconstruir, mas não era um governador de gabinetes. Os nossos políticos hoje são homens do gabinete. Os nossos médicos são médicos de consultório. Falávamos agora ali um pouquinho, né? Eles não olham nem com os seus olhos para diagnosticar uma coisa. Eles escrevem um negócio, parece até o Chico Xavier. Esse programa é assim. E grande parte dos pastores, dos líderes cristãos, eles são homens de gabinete e de púlpito, sua mãe. Não se apresentam. Neemias é um governador que está sujo, com a poeira no chão. Ele está com a pá na mão e uma espada, junto com todo o seu povo lá, construindo, reconstruindo, participando. Não é à toa que no capítulo 3, por verem a atitude desse homem, que tem um coração avivado, toda a comunidade o abraça e vai com ele para a mão. Referencial. Não, ele não vai ficar trancado. Deus não o chamou para viver sozinho. Os irmãos sabem que eu sempre gosto de falar isso. Deus é comunidade em si mesmo. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um ser relacional. Não há espaço para solidão, para depressão, para omissão, para tradições. Deus nos chama
apresentarmos e servirmos a nossa comunidade local e perseverarmos nisso até que Ele venha. Seu limite, até que Ele venha. E é triste notar, irmãos, no versículo 10, que era um sacerdote, que deveria ser um homem do povo, aquele que estava ali, deveria cooperar com o governador Neemias, falar: olha, como eu posso servir? Abrindo espaço no pátio lá do que restou do templo, e falar: chama eles para cá, eu quero orar por eles, eu quero trazer a palavra para eles, eu quero motivá-los, andar com eles. Mas se deixou seduzir pela maneira do inimigo, diferente de Neemias. Por 4 vezes escreveram uma cartinha para ele, para que ele se apresentasse 12 quilômetros longe do seu povo e se encontrasse sozinho, para que pudessem matá-lo. Não conseguindo, o inimigo tenta. Quando ele vê um homem e uma mulher com coração em movimento, ele tenta de todas as formas, mas a gente não consegue atrair ele para nós. Vamos enviar um emissário, um capeta lá. Quem sabe? Quem sabe? Mas nem assim, não deu certo. Não tinha verdade naquilo que lhe foi colocado, e ele enfrenta o inimigo mais uma vez. Tentaram levantar um sacerdote comprado, volúvel, instável. E a ideia do sacerdote é: vamos até lá, o lugar santo. Quem é Neemias para entrar no lugar santo? Ele não pode, né, sacerdote? A missão dele é outra. E ali queriam fazer uma casa para Neemias, está matado. Agora é interessante, irmãos, que essa perseverança na palavra de Deus, essa perseverança na vontade de Deus, essa perseverança em servir as pessoas, o povo, Deus nos torna sensíveis aos ataques do diabo. Quando estamos muito bem fundamentados no querer de Deus, Deus nos torna sensíveis às situações. Neemias enfrentou problemas pessoais. Logo no capítulo 1, havia um problema pessoal. Poxa, agora eu vou ficar aqui com o rei, eu tenho que sair daqui. Deus está mandando sair, então eu vou ter que enfrentar isso. Vou até lá e vou falar com o rei. A resposta que eu já tenho é não, mas pode ser diferente. E foi. Neemias enfrentou problemas interpessoais ou relacionais. Com Sanbalate, Tobias, que nós estamos vendo aqui. E por causa da injustiça social que acontecia no seu meio, problemas relacionais. Neemias enfrentou problemas religiosos nesse sentido com Semaías, mas ele não abriu mão da vontade de Deus em momento algum. Eu não sei qual problema que você está enfrentando, mas não abra mão daquilo que Deus tem como vontade para a sua vida, como querer para a sua vida. Permaneça firme, irmão. Lembre-se que em todas essas etapas, Neemias orou, Neemias buscou o Senhor. Como temos faltado esse tempo? Eu falei com alguns jovens essa semana, abordando o tempo de cada um deles, nos reels. E depois você pergunta: e o tempo devocional? Né? Para instigá-los a saber que o que deve estar acima de tudo isso, de todas essas propostas de entretenimento, é a vontade de Deus. E aí estou fazendo uma fila, tem mais alguns para abordar para até semana que vem. E eu sempre falo para eles: olha, quando eu abordar você, eu vou perguntar: qual é a palavra devocional que Deus te deu hoje? Veja, irmãos, nós estamos olhando para Neemias, perseverante na palavra, perseverante na edificação dos irmãos, perseverante diante das dificuldades pessoais, relacionais, ministeriais, perseverante, considerando acima de tudo o seu Senhor, o seu Deus e a vontade do seu Deus. E é interessante notar, irmãos, no texto, que muito nos faz lembrar Efésios capítulo 6, versículo 11. No capítulo 10,
no capítulo 6 de Efésios, versículo 10, Paulo fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que vocês estejam firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 11, metodeia, nas estratégias, nos métodos, nas maneiras que o inimigo articula para nos seduzir. Nós vemos isso em Neemias, ele está pronto para cada cilada, ele há uma resposta, ele traz uma resposta de Deus, gerada em oração, em intimidade com Deus. Irmãos, nós precisamos entender que nossa vida nessa terra não é porque está na terra, ela precisa ser vivida de maneira espiritual, não atentando-nos para coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas atentando nas coisas que são eternas. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Nós somos espirituais. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15: eu não os vejo mais como a carnais, mas como a espirituais. A vida de Paulo trazia em si esse próprio conceito, a partir da nova criação. Eu sou espiritual, a minha vida é espiritual, e por isso ela reflete com poder no que é natural e no que é carnal. Neemias compreende a grandeza e a importância da responsabilidade que Deus entrega, e para isso ele precisa viver de maneira espiritual. A sua vida no trabalho, na escola, no vizinho, na família, ela precisa ser espiritual. Não existe outra vida para se viver. Desde o dia em que nascemos de novo, os interesses carnais são profanos, pecaminosos ou para coceira do ego, mas os interesses espirituais compreendem e obedecemos à vontade de Deus. E é isso que Deus diz. E diante disso, quando o inimigo vem com as suas metodeias, os seus métodos, ciladas, nós estamos prontos, não com a nossa força, mas fortalecidos na força do poder de Deus. É o que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 5,17: orai sem cessar. Em Efésios 6,18: orando em todo o tempo com súplicas. Nós estamos perdendo, irmãos, a nossa vida de oração. Não é um capricho daqui não, mas em todas as denominações, o culto mais fraco no sentido de pessoas à oração. Isso é muito triste. Muito triste. No momento de orarmos uns pelos outros, de orarmos como igreja, como comunidade, 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, clamando ao Senhor. A oração que se tranca no quarto para buscar a Deus, como Jesus ensinou, está quase que inexistente em nossos dias. Então, nós somos aqueles crentes que vão um pouco para o mundo, um pouco para a igreja, e seguem um pouco das coisas mundanas, e alguns postam coisas mundanas. Pude aproveitar para postar coisa, versículo bíblico, servindo, sei lá eu. Está tudo humano, fraco, suscetível a todo tipo de engano. É essa a verdade da igreja hoje, irmão. Uma pequena lida no livro de Amós, nós temos uma cuidado, irmãos. O papo é sério. Deus diz: venha Asdod, venha Egito, venha Arábia, apresente-se nos montes de Samaria, e veja o que eu farei com Samaria. Samaria é cercada de montes. Deus faz como se fosse um teatro, põe as nações ímpias na arquibancada para assistir o que Ele vai fazer com seus filhos. E assim Ele está dizendo: se eu faço isso com os meus filhos, imagine com a impiedade de vocês, chamando todos para um genuíno arrependimento. Perseverar na palavra de Deus, perseverar na edificação da sua comunidade, perseverar diante das grandes lutas, sejam elas pessoais, espirituais, ministeriais, acadêmicas, profissionais, seja lá o que for. É o chamado de Deus para o coração de avivamento. E isso nos reporta uma coisa interessante, irmãos.
Veja no versículo 1. O versículo 1 responde a todo o texto do capítulo 6. Aqui diz: nas muralhas ou nos muros não havia o quê? Brecha. Não havia brecha. Mãe, eu lembrei hoje cedo na mensagem daquela rachadura na cozinha que tinha, grande, enxergava aquela da Cássia. Era uma brecha terrível. Era uma brecha terrível no muro, na parede. Ah, beleza. Tinha outras. Aí no frio o banho se misturava. É meio quente, meio frio assim. Então quando esquentava muito o chuveiro, você pegava o ventinho da brecha e botava o frio de novo, quente. São brechas. Como Acabe morreu? Acabe falou: ó, Josafá, põe a minha roupa aí, ó, tentando fugir do inimigo, porque eu vou me revestir de armadura. Mas na armadura tinha uma brecha e uma seta, uma flecha lançada ao erro, acertou a brecha da armadura de Acabe. Então, quando deixamos de perseverar na palavra de Deus, na vontade de Deus para nós, então quando deixamos de perseverar no servir, quando deixamos de perseverar diante das dificuldades, quando nos trancamos como um sacerdote Semaías, que foi vendido e seduzido pelo inimigo, indiferentes à situação do ímpio, tudo isso nós estamos deixando brechas abertas. Tem um irmão aqui que não teve compaixão de mim. Na primeira lutinha de boxe que eu fui fazer com ele, desceu a mão em mim. Ah, cara, você mesmo está com essa criança no colo, irmão? Não sei. Foi seco para dar um pulo no pastor, meteu a mãozada em mim. Ele viu brechas, o boxeador ele vê brechas. E ele bate onde tem brechas. Se não tem essa parte, não está de conta, meu irmão. E é uma mãozinha pesada, irmão. Falei, você vai ver só. Vou orar para você vai ver só o que vai acontecer. Quando você deixa a brecha, o inimigo vem e nos embate sem compaixão, até nos matar, até nos ver rendidos às suas seduções e vontades. Nós precisamos começar, irmãos, a levar muito a sério a nossa vida, entendendo que ela é espiritual. E tudo que compreende a vida do cristão é espiritual. Isso vai refletir, é claro, no natural. Tanto é, irmãos, que olha o que acontece. Versículo 15 do capítulo 6. Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas. Foram 52 dias. O povo está feliz. Quando nós vivemos uma vida cristã, onde vamos fechando as brechas, e onde prevalece a perseverança na palavra de Deus, onde prevalece a perseverança no servir e na proclamação do Evangelho, onde prevalece a perseverança mesmo nas mais ferrenhas batalhas, o resultado é uma grande alegria e grande festa, é a conclusão do trabalho. A Bíblia diz que Jesus, no capítulo 53 de Isaías, Jesus provaria o fruto do seu penoso trabalho, que é o nascimento da igreja. Diante das ferrenhas lutas, a perseverança, e provamos o fruto da alegria, das bênçãos de Deus, de uma muralha muito bem fortalecida, de um cristão muito bem maduro, fortalecido, consciente, onde não há espaço para achar e não há espaço para dúvida, há espaço para fé, que é certeza. Ele conhece o seu Deus, ele conhece o Deus a quem ele serve, ele é submisso ao Deus que serve, ele ama o Deus que ele serve, e faz com esmero, faz bem feito,
faz com excelência e derrama a própria vida em serviço do Rei de Deus. Esse é um cristão em avivamento. Esse é um coração neemiano, de Neemias, cheio do Espírito Santo, pronto para toda obra, se dispõe para toda obra e não está trancado em sua casa. Aqui, irmãos, ele prova do fruto do trabalho, e não só ele, como todos os irmãos que ali estão, regozijam na presença de Deus. E nós observamos na sequência do texto que o envolvimento dos inimigos não era Tobias, Esdras, Sanbalate e a profetisa, mas as famílias mais ricas e tradicionais, provavelmente aquelas que lá no capítulo 5 estavam escravizando os seus irmãos pobres de Deus. Elas levavam as mensagens para os inimigos e tudo o que Neemias estava projetando. Mesmo com toda essa armação, muita gente, entre aspas, poderosa, querendo derrubar Neemias, quando estamos vivendo no centro da vontade de Deus, o diabo não nos toca. Não nos toca. Não nos toca. Não há espaço para covardia, mas para ousadia. Não há espaço para retrocesso, porque aqueles a quem retroceder, Deus não terá prazer nesses. Está escrito em Hebreus 10, capítulo 38 e 39, versículo 38 e 39. Não há prazer de Deus no retrocesso. Em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas, mas você não acha ali tempo para parar, e nem tempo para retroceder ou voltar atrás. Deus não é um Deus de retrocessos, de omissão, mas quando o Espírito Santo é derramado no cristão e seu coração está avivado, ele segue em frente, e mesmo diante da morte, ele está pronto para derramar a própria vida. Aqui está Neemias, um coração em avivamento, que tem muito a nos ensinar e a falar conosco nessa noite, irmãos. É tempo de fechar brechas, é tempo de sair do lugar da casa trancada, é tempo de ser aquele que vai perseverar sobretudo na vontade de Deus, na palavra de Deus, de ser aquele que vai perseverar na edificação do seu povo, no servir a sua comunidade e no pregar a palavra do Evangelho. É tempo de perseverar, muito embora venham as lutas em todos os aspectos, de nos fortalecer no Senhor, porque são muitos os métodos de sedução que o inferno move contra um cristão. É tempo de compreendermos que a nossa vida é espiritual desde o dia em que fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e somos convertidos pela obra do Espírito Santo. Nós não nascemos da carne, por isso a nossa vida espiritual. Nós nascemos do Espírito. Do Espírito. Nessa noite seja o meu e o seu favor. Que nessa noite possamos nos arrepender. Que nessa noite possamos entender essa palavra e vivermos de maneira espiritual, tendo as atenções voltadas e o prazer voltado àquilo que é espiritual, tendo o nosso olhar fixo, não naquilo que é passageiro, mas no que é eterno, e se apresentando nesse batalhão, nesse exército chamado igreja, disponível para ser usado. Vamos orar neste momento. Coloque-se em pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu ensino, pela tua exortação. Nós te agradecemos, Pai,
pelo teu amor para com a tua igreja. Obrigado por nos fazer olhar para a vida de Neemias e aprendermos pelo Espírito Santo, de uma vez por todas, que a nossa vida é espiritual, mesmo que a vivamos nesse mundo natural, comum, pecaminoso. E que, portanto, a nossa perseverança precisa estar na Sua palavra. A nossa perseverança precisa estar na missão do Senhor, que é a edificação, que é a pregação do Evangelho. Precisamos perseverar nos dias em que existem os problemas pessoais, espirituais, circunstanciais. Perseverar no Senhor, fortalecermos o Senhor na força do seu poder, entendendo que o inimigo tem métodos, estratégias, e não permitirmos que esta casa que o Senhor habita, que eu e meus irmãos nos tornamos templo do Senhor, ela fique vazia. Lucas capítulo 11, versículo 22 a 24, ele vai dizer que quando o inimigo sai da casa ou da alma, da vida, ele anda por lugares áridos. Passado o tempo ele volta, e se ele encontrar a casa vazia, o estado dessa pessoa será pior do que a primeira. Que possamos, ó Deus, preencher esse templo, essa casa, com o Teu Espírito Santo, porque somos espirituais. Enche-nos, Espírito Santo, perdoa-nos, Espírito Santo, se fomos como Semaías e nos trancamos e queremos distância de todos, e não queremos que ninguém conheça a nossa realidade, não queremos que ninguém conheça a nossa família, e nem queremos conhecer a dos outros. Esse é o pensamento mundano, maligno. Perdoa-nos, Senhor, quando não nos apresentamos nesse regimento, nesse batalhão, nesse exército. Perdoa-nos, Pai, se a indiferença tomou conta, se o estado de nulidade tomou conta do nosso coração. Perdão, Senhor. Perdão se a nossa preferência tem sido as coisas naturais ou pecaminosas. Perdoa-nos, Senhor. Arde em nós novamente, Espírito Santo, o fogo do Senhor. Traz de volta, Senhor Jesus, o nosso coração aquecido pelo Espírito Santo. Perdoa-nos, Senhor Jesus, se as pessoas não ouvem mais dos nossos lábios a pregação do Evangelho.
Senhor, as famílias aqui representadas essa noite, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Só o Teu Espírito Santo pode fazer isso. Só o Teu Espírito Santo. E é de quem nós mais precisamos. Que assim seja, Pai. Eu quero apresentar a vida dos meus irmãos. O estado da alma de meus irmãos. E diante, Senhor, dessa mensagem essa noite, Teu Espírito Santo possa trazer renovo na fé, no ânimo, acima de toda circunstância. Que o estado da alma seja revigorado no poder do Espírito Santo. Mais uma semana pela frente, não sabemos, o Senhor sabe. Mas se for na Tua vontade que vivamos todos esses dias pela frente, então seja conosco, Senhor, nos deixando atentos às brechas para que possamos fechá-las. Renova o relacionamento das famílias aqui representadas. Providencie os recursos necessários. São os Teus filhos, Senhor, Teu povo. Abençoa, portanto, Senhor. Toma as circunstâncias, as vidas representadas nessa caixa de oração, pedidos. Tu és Deus soberano sobre tudo. Alcança com a Tua graça, misericórdia, poder. Destrói os dardos inflamados do diabo, libertando a mente, a alma, curando a alma, curando físicos. Houve um clamor, de forma que ainda escrita, ou aqui mesmo nessa noite representado na vida dos meus irmãos, houve um clamor, Pai. Age com o Teu poder, Espírito Santo, Tu és Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oferecemos a nossa vida essa semana diante do Teu altar. Guia-nos em sabedoria, em sensibilidade, em discernimento, em compaixão. Transforma-nos na renovação da nossa mente, para experimentarmos a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Obrigado, Deus, por este momento, por este culto. Seja o Teu nome exaltado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a doce presença do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Que o Senhor te abençoe. Glória ao Senhor Jesus. Não esqueçam do pão de mel com café, da pizza e do moranguinho com chocolate.